Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast. O host hoje serei eu, Gabriel, sozinho pela 90ª vez. Me abandonaram no projeto, mas garanto que continuo fazendo muito esforço para trazer o melhor para vocês. Lembrando sempre que o nosso podcast ele é gravado no Blue Space. Então, se vocês têm necessidade de criar um podcast, fazer gravação de conteúdo, qualquer coisa que vocês queiram voltados e precisam de infraestrutura para isso, por favor, nos procure. O QR Code está na tela, além dos nossos contatos estarem na descrição do vídeo. A gente tem horas a partir de R$450 numa excelente localização e eu garanto que é com a melhor infraestrutura e equipe que vocês vão encontrar por aí. Então, se vocês tiverem qualquer necessidade nesse sentido, por favor, nos procurem, vai ser um prazer atender vocês. O episódio de hoje ele será com o Faria Souza, que é CEO da Board Academy. E aí, antes de mais nada, eu quero agradecer a sua ilustre presença. Bom, primeiro, Gabriel, honrado de estar aqui no Bluecast para a gente compartilhar um pouco da minha história, falar de negócios, tecnologia e principalmente os desafios que eu tive aí nos últimos anos na minha carreira. Então, honrado de estar aqui com você hoje. Honra é minha em te receber e poder saber da sua história, porque eu particularmente vi algumas coisas, mas com certeza pelas coisas que já conversamos antes do episódio, sempre tem aquele negocinho ali de um tempo de conversa antes da gravação, eu já vi que a gente tem assunto aí por vários dias. O aquecimento, né? O aquecimento, exatamente. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer para começar hoje você é CEO de uma empresa formadora de conselho. Então, pessoas que também serão C-Level, assim como você. Sim. Eu imagino a carga que isso traz, e não só a carga, o tipo de experiência que você já passou na sua vida até estar apto para estar onde você está. Só que eu quero começar voltando no Farias de 17 anos de idade. Legal. Quando você estava no ensino médio, você é de São Paulo, da onde você é? Se você, enfim, naquele momento que a gente precisa decidir o que faremos no nosso futuro e não temos ideia do que trilhar. Para onde vai, né? Você foi no caminho que você tinha imaginado? Como Sim. que se deu o início da sua jornada, cara? Legal. Então, a minha jornada começa, eu nasci em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Uhum. Então, assim, o pessoal fala hoje que é a Dubai brasileira, né? Não sei se você conhece, muita gente conhece. Vários prédios altíssimos lá, Uhum. então é praia, né? Praiano, então toda a minha família é de lá, Balneário Camboriú. O meu sotaque denuncia um pouco, parece carioca e é mesmo carioca. Muita gente fala assim, Farias, não tá batendo áudio e vídeo contigo. Você é de Balneário e tem sotaque carioca, porque eu acabei atuando muito tempo no Rio de Janeiro. Uhum. Então os meus pais se mudaram para lá, eu ainda tinha 6 anos de idade para fazer um negócio lá no Rio de Janeiro. Eu acabei ficando lá por muitos e muitos anos. E não só peguei um pouco do sotaque, mas também conheci o Flamengo. Hoje eu torço pelo time do Flamengo, que é a minha grande paixão. E lá começou a minha jornada profissional, Gabriel. Então, de 15 para 16 anos, eu tive a oportunidade de começar a minha jornada no McDonald's. Tenho muito orgulho de falar isso. Comecei como chapeiro, atendente lá. Que legal, cara. Eu me lembro que a minha primeira loja, onde eu atuei, foi em Madureira, né, na zona norte do Rio de Janeiro. E para mim foi tudo muito novo, né, naquele momento, um menino, começando o ensino médio, como você bem colocou aqui, mas com uma oportunidade enorme, porque o McDonald's no Brasil é um grande formador de mão de obra, né? Uhum. Tem muita gente trabalhando aí, altos executivos pelo Brasil que começaram no McDonald's, porque lá te dá principalmente duas coisas. Primeiro, como você trabalhar com processos e antes disso, né, como trabalhar com gente, com pessoas, porque clientes são pessoas, colaboradores são pessoas, investidores são pessoas e principalmente fornecedores são pessoas também. Então lá foi a minha principal e maior escola aí, né? Onde eu comecei lá, eu permaneci por 15 anos. Uau! Eu fui promovido 11 vezes, então eu pego a minha carteira de trabalho, a azulzinha lá, tem 11 promoções. E por que tem 11 promoções? Porque duas coisas aconteceram, Gabriel. Primeiro, eu me preparei para aproveitar as oportunidades, né? Excelente. Abocanhar as oportunidades que tinham com o crescimento da empresa. Uhum. E segundo, a empresa naquele momento ela tinha um plano muito claro de crescimento. E aí eu ainda menino, 16, 17, 18 anos, pensei, se a empresa vai crescer, vai precisar de gente boa. Então o que eu vou fazer? Vou estudar, fiz a minha faculdade em administração de empresas, fiz o meu MBA também em gestão empresarial pela GV. E aí, claro, né, aquilo que o pessoal fala que é sorte, não é sorte.
preparação, mais oportunidade. Acabei crescendo lá. E eu costumo dizer o seguinte, quando eu cheguei no McDonald's, eu era responsável por uma chapa de 12 hambúrgueres e saí de lá responsável por 143 restaurantes que eram da região do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Sergipe. Estamos falando aí de pelo menos 4.500 colaboradores. Porque tive oportunidade, mas não só isso. Também busquei, então, a me formar, me desenvolver para aproveitar cada uma dessas oportunidades. Então lá, para mim, foi a minha primeira escola aí do varejo alimentar. Eu já tenho um monte de pergunta para fazer dentro desses seus 15 anos de jornada ali dentro. O que despertou, porque assim, acho muito interessante você falar que você se preparou para as oportunidades vendo o crescimento da empresa, isso eu acho maravilhoso. E pensando como um jovem de 15, 16, 17, 18 anos, como você também citou, a gente tem interação de diversas coisas e não necessariamente as nossas atenções nesse momento estão voltadas para um crescimento profissional. Definitivamente não. Então a minha pergunta seria, quais foram os seus exemplos ou os seus primeiros exemplos para, sendo um jovem, já identificar que ali você tinha que abrir mão talvez de uma noitada com os amigos ou aquilo que o jovem mais quer fazer naquele momento de idade para pensar, tenho que fazer uma faculdade, tenho que emendar no MBA porque esse é o momento de eu fazer minha extensão. Isso vai me ajudar, né? Exatamente. Bom, a primeira coisa aqui, eu acho que uma sacada de sucesso é colar em quem sabe fazer e faz muito bem. Então, eu busquei referências, boas práticas dentro da empresa, que a empresa olhava com bons olhos e se eu fizesse também, a empresa ia olhar de maneira mais positiva para mim. Segundo, eu busquei mentores. Hoje a gente fala de conselho das empresas, né? Cada vez mais as empresas precisam ter um colegiado, que é o conselho de administração, o conselho consultivo. Mas lá naquela época, eu já pensava, eu preciso de alguém para me mentorar, para me aconselhar. E aí eu busquei algumas pessoas. Uma dessas pessoas eu lembro até hoje, meu treinador, o Wallace, foi a primeira pessoa que teve contato comigo. E um pouco mais à frente, uma pessoa que mudou completamente, me ajudou a mudar completamente a minha carreira, que é o Átila Noronha. Ele foi meu grande mentor da minha jornada inteira lá no McDonald's. Hoje, inclusive... E ele era um colaborador do McDonald's não, também? Ou era ele era um da diretor. sua vida? Não, ele era um diretor do McDonald's. Tá. E a gente acabou tendo uma proximidade. Sempre que tinha uma inauguração de uma nova loja, ele me indicava, me recomendava para que eu pudesse estar lá. Ou seja, me colocava de frente nas oportunidades e eu aproveitava. E aí, depois que ele saiu do Mac, ele foi para os Estados Unidos, foi vice-presidente do Mac nos Estados Unidos, e ele saiu, e a gente continua desde então, estou falando de mais de 20 e poucos anos, e ele continua como meu mentor. Então, sempre que eu tenho uma dúvida, alguma coisa, então fica a dica aqui, para você empresário, para você colaborador, diretor, C-level, tenha pessoas que você possa compartilhar, possam te mentorar de alguma forma, principalmente porque eles já viveram essa experiência, já passaram por isso. A minha avó falava muito isso, Gabriel. A melhor forma de você aprender na vida é com a experiência de outras pessoas. Né? Você paga menos, quebra menos a cara, ela falava. Né? Então, assim, tenha um mentor. Então, essas duas sacadas lá no McDonald's ficaram muito claras para mim. Primeiro, seguir boas práticas, padrões, processos, e ter também um mentor, uma pessoa que possa, então, te puxar para cima. O mentor faz isso, né? Sim. Então, ele puxa a régua para cima. E aí quando você fala assim, tá bom o trabalho, você se esforçou, fez de tudo melhor, ele fala, não, eu esperava mais de você. Sim. Então, lá eu aprendi isso, que pessoas, processos e uma mentoria pode fazer muito sucesso na vida das pessoas. Eu vou trazer 2 ditados, tomando a licença poética, de coisas que eu também tive contato. A primeira foi com o Obama. Eu assisti uma palestra dele há 3 anos atrás, aqui em São Paulo, num evento de marketing digital. Grande, gigante e evento. Exato. E ele falou uma coisa muito legal que casa muito com o que você comentou. Você falou sobre oportunidades, você também se preparar para as oportunidades. Ele falou que ele escutava do pai dele sobre sorte, que muitas pessoas não acreditam em sorte e dizem que você faz a própria sorte. E ele, no discurso dele, ele falou, a sorte ela existe, porém, quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Então, é de uma sabedoria gigante, porque quanto mais você se prepara, você se torna apto a enxergar as oportunidades que a vida abre para você. Sim. Então, esse seria o primeiro ditado. E o segundo que eu já escutei, que também faz muito sentido com o que você falou, é o inteligente, ele aprende com os próprios erros e o sábio com os erros dos outros. E isso é muita verdade também. Porque o sábio, ele é aquele que vai poupar esforço para ter um resultado melhor. Sim.
as outras pessoas já erraram para você. Isso não significa que você não vai errar, mas Não. você minimiza a dor. Sim, Você já sabe o que atacar ou se preparar melhor para trilhar aquele caminho, né? sim, sim. E aí, um outro ponto ainda que você comentou sobre mentores, que é uma coisa que muito me fascina, é que a gente, quando está começando a nossa jornada, muitas vezes a gente tem contato com pessoas que nos inspiram. E geralmente são as pessoas que atingiram um nível que, poxa, eu quero me tornar aquela pessoa. Você tem alguma dica, alguma situação que você fez lá atrás para que aquele cara que estivesse lá em cima olhasse para você com brilho nos olhos? Porque para ele abrir outras lojas e querer levar você para você estar Recomendar. presente, você tinha que ter algum esforço do seu lado para ele poder te notar. Porque assim como você estava ali, o McDonald's tem trilhões de colaboradores que Sim. poderiam ter o brilho nos olhos do Átila também. Gabriel, a gente precisa falar aquilo que a gente quer. As pessoas precisam saber o que a gente quer. Se você não falar, as pessoas não vão saber. E sempre que eu tinha oportunidade, eu falava. Eu me colocava à disposição. E eu sempre via o Átila falando assim, caramba, Farias, você sempre... Eu coloco uma coisa nova no seu prato e você domina. Uhum. Porque eu sempre estava sedento, sabe? Com sede de crescimento. E eu falava para todas as pessoas, não só ao meu time, que em algum momento, né, eu comecei a liderar pessoas, mas também para a alta gestão. Eu falava e mostrava onde eu queria chegar e qual o meu potencial. Então, toda vez que tinha um rollout, um produto novo, um teste de um novo processo, eu me colocava à disposição para fazer o teste. Uhum. E com isso, eu ganhava visibilidade. E todo mundo olhava para mim e falava, opa, esse menino aqui é diferente. Uhum. Ele se posiciona toda vez que tem uma oportunidade. E na maioria das vezes, bucha. Tinha umas buchas que a gente tinha que resolver forte. Óbvio. Então, eu me lembro muito bem. Tinha um restaurante no Rio de Janeiro que se chamava Rio Branco número 100. É como se fosse na Paulista aqui, Aham. na Avenida Paulista. É um restaurante de 4 andares, muito mais difícil de tocar. Ninguém queria tocar esse restaurante e eu me coloquei à disposição. Falei, gente, a hora que vocês quiserem um bom gerente, eu tô aqui preparado. Uhum. Um mês depois eu estava lá. Então, assim, chamar problema para você, para resolver problemas, isso é uma boa forma de você ter visibilidade pela alta direção da empresa. Então, a melhor forma que você tem para fazer com que as pessoas te encontrem, Gabriel, é falar para elas o que você quer. Não vejo uma outra forma, né? Ficar esperando uma oportunidade, vai ter promoção ou não? Não. A gente tem que dar o passo de fé. Né? Eu costumo dizer que você dá o passo de fé, não tem o chão, e alguém, né, eu acredito muito em Deus, ele vai lá e coloca o chão. Então você tem que se arriscar, ser ousado. E como que você vê isso, aí já quebrando um pouco o passado e trazendo um pouco para o presente, como que você vê isso nos profissionais que a gente encontra hoje em dia? Porque assim, eu vejo que lá atrás a gente tinha um acesso mais difícil às coisas, era até um pouco do que a gente estava comentando no aquecimento da conversa. A gente tinha essa sede porque era difícil você encontrar coisas ou você ter oportunidades ou acesso às coisas. Então você, de fato, se doava muito mais. Sim. Eu vejo que hoje as pessoas, profissionais, jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, início de carreira, às vezes até alguém com um pouco mais de idade, surpreendentemente, tem esse comportamento. Mas é a dificuldade de assumir responsabilidade. Muita. E de que errar faz parte. As pessoas hoje, elas acham que errar é igual a vou ser imediatamente desligado ou vou tomar uma penalidade muito grande na minha vida, quando na verdade não. Não. Se você assumir uma responsabilidade, tentou resolver um problema e falhou, muitas vezes isso é visto com bons olhos. Então, trazer essa pergunta para você, como que você enxerga você lá atrás e até as pessoas com quem você lidava naquela época, né? Aham. Outros profissionais que podem ter ascendido ou não junto com você, e hoje, que as pessoas são um pouco diferentes nesse sentido de vou resolver um problema, eu vou assumir um problema, eu sou responsável, vou pegar o restaurante que tá dando mais BO Isso. e resolver esse negócio. Então, tem uma característica muito interessante, né, que eu trabalho, que é curiosidade, né? Eu vejo que hoje, boa parte dos profissionais, eles não têm essa pegada de ser curioso e tentar entender melhor o que ele faz, né? No dia a dia dele, essa coisa toda, e chamar essa responsabilidade para eles, né? E olha que hoje, com tudo isso que a gente tem na palma da mão, né? A gente tem um mundo, tem a Biblioteca de Alexandria está dentro do nosso celular. Então, é super simples e fácil, com 2 cliques você chega lá. E assim, há 15, 20 anos atrás a gente não tinha isso. Então, lá atrás precisava ser ainda mais curioso. E o que eu acho que falta hoje nos profissionais,
não, né, a gente não pode generalizar aqui, mas boa parte é não ter essa curiosidade de ir mais além. Tá muito superficial. Tá nos shorts, tá no Twitter ou X agora, né? Você só lê a manchete ali, a headline, mas não lê profundamente aquele tema, aquele artigo, aquele post. Então, assim. E você acredita veementemente que você é um expert no assunto por ter lido somente o slogan, né? Opa, isso aí eu domino, né? O pessoal domina o tema só por ler a manchete ali. Então, eu acho que assim, a gente já está vivendo um momento muito delicado dessa geração, que é superficialidade, né? Não conhecer profundamente de alguns temas, principalmente da área deles, né? Então, por exemplo, se a gente está falando aqui de marketing digital, é uma coisa que eu amo de paixão, cara, você precisa conhecer. Você precisa saber lá fora quais são as tendências, o que está vindo por aí. A gente sabe que o Brasil, 2 anos depois, recebe o que está começando lá. Sim. Então é o seguinte, não adianta você ficar olhando aqui no mercado brasileiro, você tem que olhar lá fora, tem que pesquisar em inglês, tem que dominar a língua inglesa. Então, assim, isso tudo faz toda a diferença para um profissional high potential, que a gente fala, né? Alta performance. Uhum. Então, se não tiver isso, realmente essa curiosidade de buscar na fonte e ser mais profundo nos temas, vai ter mais dificuldade, Gabriel. Cara, excelente, excelente. Isso é verdade. As pessoas, elas não... Elas têm a falta de curiosidade. E um outro ponto que eu queria colocar, e aí é um ponto que, por fazer muitas entrevistas para trazer pessoas para minha empresa, uma que eu gosto muito de fazer essa pergunta e eu me intrigo sempre com a resposta, que é objetivo. Objetivo de vida. O que você quer? Para a pessoa, eu entendo que é tudo uma cadeia de comportamento, uma cascata. Se a pessoa tem o objetivo dela claro para ela, naturalmente ela se torna curiosa, naturalmente ela passa a correr mais atrás das coisas. A parte da superficialidade, eu vejo que as pessoas hoje elas vivem no automático. Se você pergunta para ela, por exemplo, isso acontece e por isso que eu faço essa pergunta, é para ver a reação da pessoa. O desconforto. Na minha cabeça, e aí posso estar errado, mas eu falando a minha experiência, se alguém te pergunta sobre o seu objetivo de vida, obviamente ele não vai ser o mesmo todo o tempo. Não, ele mas muda, ele é claro. claro para você. Sim. Então assim, qual que é o seu objetivo de vida? Eu quero comprar um carro melhor. Pode ser um objetivo. Por mais que não seja o objetivo de vida, mas é o objetivo da sua vida agora. Isso. Então, se você quer isso, o que você precisa para chegar lá? Você precisa de um poder aquisitivo maior? O que você precisa para um poder aquisitivo maior? Entregar mais no trabalho para ganhar uma promoção ou um bônus ou alguma coisa que vai te propiciar aquilo. Então, no efeito de cascata, você se vai se tornando apto todos os dias para aquilo. O que eu vejo nas entrevistas? Qual que é o seu objetivo de vida? Eu acho que... E aí ali eu já... Cara, se eu tô perguntando seu objetivo de vida, você acha? Você levanta todo dia da cama, 6 horas da manhã, pra quê? Pra achar alguma coisa? Não, você sabe que assim, muito interessante isso. Eu me lembro, hoje eu tenho 46 anos, né? E a minha primeira loja lá no McDonald's, que eu assumi como gerente de loja, tinham, sei lá, 120, 130 colaboradores, foi no ano 2000. Eu me lembro muito bem que tinha uma história de bug do milênio, não sei se você lembra disso. Sim, era criança, mas lembro, porque eu sempre fui voltado aí pra tecnologia. Eu tinha, por hábito, eu tinha lido aquele livro lá, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Não sei se você já leu, é um livro bem legal, vale aqui, fica a dica para quem está nos ouvindo e nos vendo. E lá dizia o seguinte, que você tinha que ter um planejamento anual. E eu tinha uma agenda organize, né, uma agenda do ano, e na virada de 99 para 2000, eu coloquei lá assim, tenho metas de, com 40 anos de idade, estar atuando como CEO de uma grande empresa, estar casado e com um filho. Gabriel, quando eu fiz o meu aniversário de 40 anos, a minha esposa trouxe o teste de gravidez e falou assim, você vai ser pai. Cara, que mágico isso. Errei, não consegui ser CEO com 40 anos. Foi com 41 quebradinhos. Então isso mostra que um bom planejamento, e se eu sei o que eu quero, cara, pode até demorar um pouquinho mais, mas que vai acontecer, amigo, vai acontecer, né? E aí vem a curiosidade, vem a tua intensidade, a energia para colocar naquele negócio e realmente fazer funcionar. Porque como você falou, né? Você falou cascateando, mas eu falo assim, fatiando nossa meta, onde a gente quer chegar, por trimestre, por mês, por semana, por dia. O que eu preciso fazer? 1% por dia vai fazer toda a diferença. E eu vejo que essa geração de hoje não tem essa pegada do planejamento, né? De saber aonde vai chegar e qual é o seu sonho, a sua meta, para onde você quer ir. Então, isso é um grande problema.
Eu acho que eles vão no significado da insanidade, que é fazer todo dia as mesmas coisas esperando resultados Não diferentes, vai, né? né? Não vai, definitivamente não vai. E aí, voltando no Mac lá, bom, um aprendizado enorme, né? Fiz muitos amigos por lá, até que eu recebi um convite da empresa Burger King aqui no Brasil para fazer o startup da operação aqui no Brasil. E aí balancei, né? Porque eu estava muito bem no Mac, mas aceitei. Aceitei a proposta para ser não só diretor de operações no Burger King aqui no Brasil, mas ser sócio também. Seria o primeiro momento, deu um frio na barriga enorme. Aliás, parêntese, os momentos que eu mais cresci na minha carreira foram aqueles momentos que maior frio na barriga eu passei. Então, se você for lembrar aí, a hora que você assume uma responsabilidade, bota o crachá na mesa como funcionário, fala, ó, se eu não entregar pode me demitir, ou assumir um novo empreendimento, uma nova empresa, foram os momentos que eu mais cresci. São os high stakes, né? Então, e aí aceitei a proposta do BK, do Burger King, fui para o México, morei na cidade do México durante um ano, e aí na volta começamos a inaugurar as lojas do Burger King aqui no Brasil, e lá eu permaneci por 4 anos. Por mais que seja hambúrguer, né? McDonald's, Burger King, principal concorrente, culturas completamente diferentes. A forma de fazer negócio bem diferente também. Então, para mim, foi um excelente aprendizado. E são situações que, se a gente for olhar na micro situação, você pode abrir alguns detalhes de experiência que você teve? Claro. Principalmente abordando cultura mesmo. O que eu enxergo, até vendo o próprio filme da ascensão do McDonald's, né? Era uma coisa que na época era novidade. Até o cara que passa pela experiência que depois torna o McDonald's o que ele é, ele chega lá na primeira compra que ele tem, ele fala, nossa, já tá pronto, acabei de pedir, como assim? Não tem sentido. É meu. Será que é meu ou não? Ele fala exatamente. Assim, né? Então, assim, eu vejo que a primeira coisa que você falou que é extremamente interessante, logo lá atrás, processos. Então, para fazer o que é e ser o que é e se tornar o que se tornou, processos muito bem definidos. Sim. E a cultura de estar ali voltada aos processos e fazer eles cada vez mais eficientes, alcançar o resultado em menos tempo, com menos recursos, fazer dar certo. É a mesma coisa no Burger King? Porque os dois são considerados fast food. Sim, os principais concorrentes no mundo, né? Sim, eu vejo assim, os principais diferenciais mais fortes, podemos dizer assim. McDonald's muito envolvido, investindo muito em inteligência e tecnologia para melhorar todo o seu processo. Tá. Então, assim, estuda no detalhe, Gabriel, assim, todos os processos de passo a passo dentro de uma loja do McDonald's. Então, assim, metro a metro, a gente sabe, ou sabia naquela época que eu estava lá, qual é o custo daquele metro quadrado de ocupação, por exemplo, né? Então, locação, condomínio, IPTU, essa coisa toda. Quanto cada colaborador deveria ter de produtividade, quantos clientes deveria atender, quantos lanches montar. Ou seja, o McDonald's sempre foi muito, muito forte em inteligência. É um data-driven, um BI antes disso existir. Exatamente. Então, assim, antes da gente falar hoje de BI, o McDonald's há 20, 30 anos atrás já falava muito, cobrava muito, desafiava muito a gente em ter o negócio na mão. Né? Então, isso para mim foi um upside que eu dei na minha carreira por conta de ter passado lá, extremamente importante. E eu vejo que o Burger King, o que ele tem de forte, principalmente, quando a gente fala de qualidade de produto, ele busca fazer diferente. Então, ele sempre teve na cultura dele fazer lanches maiores, mais encorpados, né, com sabor diferente, buscando formas de fazer diferente. Então, eu vejo que dentro da cozinha do Burger King tem muita tecnologia. Então, quando eu comparo as duas marcas, mais tecnológico dentro da cozinha é o Burger King e mais para o cliente, tecnologia e BI é o do McDonald's. Então, esses são os principais diferenciais de cada uma das marcas. Mas quem investe mais em olhar para o futuro é o McDonald's. O McDonald's assim, é impressionante como ele faz esse processo muito bem feito. Eu até já ouvi há um determinado tempo atrás falarem que o McDonald's é uma das principais empresas do mundo em ter propriedades, né? Hill Station, né? Não, né? Ou seja, todo o processo de franquia que existe no mundo, a grande maioria das lojas, ou lanchonetes, ou restaurantes, é de propriedade do McDonald's, deles mesmos, que faz a sublocação para os operadores que são os franqueados na sua maioria. É exatamente isso. Lá atrás, genial, isso não é uma história de filme não, tá? Quando o Ray Kroc, que é o fundador lá, o que comprou dos irmãos McDonald's, ele pensou no McDonald's, ele pensou inclusive numa coisa muito interessante, que ele falou assim como uma igreja que tem a sua cruz lá em cima, né? Eu quero que o arco dourado esteja pelo mundo inteiro. Então ele fez uma alusão, uma comparação. Aonde tivesse uma igreja, deveria ter também um McDonald's.
Caraca. Interessante isso, né? E é justamente de ver como o negócio da empresa, por exemplo, o foco deles é vender lanche pro público final. Sim. Mas por trás não necessariamente, Não. porque eles são donos ou os maiores donos de propriedades ao redor do mundo hoje, porque eles estão Sim. presentes praticamente em todos os lugares. Sim. E os Arcos Dourados foram efetivamente para talvez todos os lugares. Exatamente isso. Então, assim, não só investimento, e o McDonald's passou por momentos de crise pesadas, né? Fizeram um documentário um tempo atrás, acho que faz uns 15 anos, nos Estados Unidos, que se você comesse muito no McDonald's, você teria problema de saúde, essa coisa Sim. toda, né? Se eu não me engano, é Super Size Me. Super Size Me, E isso causou bastante estrago na marca, né? No branding do McDonald's. E ele, se antecipando a isso, começou a trazer para o cardápio, então, itens com mais saudáveis, salada, né? Então, você vê que no McLanche Feliz, por exemplo, tem lá, você pode ter a cenourinha, pode ter a maçã. Uhum. Então, começou a inserir itens para tentar sair um pouco disso. Mas incrível, de lá para cá, o McDonald's não parou de inovar, né? Você vê que assim, toda hora tem uma novidade. Uhum. Por exemplo, recentemente lançaram então um aplicativo, né? Você deve ter visto aí, Uhum. de fidelidade aqui no Brasil. Né? Sim. Que você junta pontos, milhagens, vamos dizer assim, né? Então você junta pontos ali e pode trocar. Então o tempo todo o McDonald's está se reinventando. Isso é Sim. muito interessante, Gabriel. Ele não para, fala, tenho sucesso. Não, ele não para, né? Isso eu acho que é o grande diferencial positivo dele também. Muito legal. E aí, indo agora de volta pro Burger King, onde você foi para sua segunda jornada, você ficou 4 anos lá. Sim. Dentro desses 4 anos, quando você chegou, que você assumiu um cargo de diretoria, Isso. como que foi a sua jornada dentro do Burger King? Os desafios que te trouxeram, porque primeiro você falou que passou 1 ano no México, acredito que para aprender a cultura deles. O formato, né? Isso. E depois, além de tudo isso, a sua cultura, que também era muito importante, e capital intelectual para eles. Não só você foi para lá para aprender eles, mas você foi uma das portas de abertura, porque você era a nossa cultura. Então, como é que foi essa Bom, eu me lembro, assim, de uma junção? história muito legal aí, que é o seguinte, quando o pessoal do Mac descobriu que eu estava indo pro BK, pro Burger King, eles montaram um comitê anti-BK aqui no Brasil. Caramba! Onde tinham 32 profissionais de todos os níveis da empresa para criar contramedidas para frear a chegada do Burger King aqui no Brasil. Guerra. Gabriel, guerra pura, pura. Né? E nesse tempo eu meio que saí de cena porque eu estava no México. Mas algumas pessoas, o mercado é muito pequeno, todo mundo se conhece. O Faria está no BK e com certeza vai vir uma coisa muito grande aqui para o Brasil. E de lá eu estava já começando a contratar as pessoas para as primeiras operações. Adivinha onde que eu fui contratar essas pessoas? McDonald's. Dentro do McDonald's. Óbvio. Então acabei virando naquele momento... Você comprou uma guerra, né? Uma guerra. Gabriel, eu comprei uma guerra. Só que naquele momento, sabe o jovem, eu estava com 32 anos, 32 anos, naquele momento fala assim, putz, agora eu sou sócio do BK, eu sou um diretor de operações, eu tenho grana para fazer esse negócio escalar, porque era o início da operação, então estava grande, né? E aí acabei contratando várias pessoas muito importantes do McDonald's para ajudar a gente na operação no início. E isso foi muito bom. Claro, o pessoal ficou meio assim comigo. Agora, hoje não. Hoje, meus amigos estão lá. Então, o presidente, que é o Barreira, o próprio vice-presidente, o Ricardo Guedes, vários diretores são meus amigos pessoais. Então, mas lá atrás foi bem difícil. O maior aprendizado que eu tive, né? Principalmente mudando o chapéu, antes eu era diretor de operações. Eu tocava operações no McDonald's. No BK, não só operações, supply chain, desenvolvimento de fornecedores, desenvolvimento de equipamentos, coisa que eu não fazia antes no Mac. Eu só operava. Sim. Lá em cima tomavam as decisões e eu só operava. Certo. No BK, não. Negociar com shopping center, por exemplo, não era minha praia antes. Eu precisei entender como era negociar com BR Malls, Multiplan, shoppings gigantes que tinha fila de espera para entrar lá e a gente tinha que ter um jogo de cintura para tentar entrar nesses shoppings. Exemplo, me lembro muito bem que uma das primeiras lojas que a gente abriu aqui em São Paulo, Shopping Ibirapuera, depois Shopping Morumbi. Essas duas lojas, se você for lá hoje no shopping, não tem loja vaga na praça de alimentação. Raramente tem. Não tem, né? Então como é que você faz para colocar uma loja do BK lá? Tem uma fila, 15, 20, 30 meses. O que a gente teve que fazer? Olhar em volta da praça de alimentação, que lojas a gente teria na entrada, na saída da praça,
para comprar, por exemplo, foi o que a gente fez, uma farmácia junto com uma lojinha de não sei o que lá, juntamos. E aí essa compra da farmácia é o seguinte, não é que ela vai sair de lá, a gente teve que realocar essa farmácia dentro do shopping, comprei outro ponto, tirei ele de Você lá. expandiu a praça de alimentação, no caso. Isso, exatamente. Uma das formas que a gente conseguiu fazer era sempre expandindo as praças de alimentação. No Barra Shopping, no Rio de Janeiro, a mesma coisa. A gente comprou 3 lojinhas fora da praça, entrando na praça, para que a gente conseguisse entrar. Senão, não conseguia. E ainda pagando um ticket Absurdo. na lua para entrar. Só que assim, como eu já tinha atuado no McDonald's, o que a gente fez um plano? Vamos abrir lojas próximo das melhores lojas do McDonald's, que a gente não erra, entendeu? E em shoppings que as pessoas já tinham ido para fora, para Disney e tal, e conheciam. O que era a marca de vocês, né? Exatamente. Então, Ibirapuera, Shopping Morumbi, Barra Shopping no Rio de Janeiro, Hélio Pellegrino. Então, assim, a gente foi abrindo em locais que a gente entendia que o público dali já tinha conhecido a marca lá fora. Então, esse foi o maior aprendizado, atuar em áreas, departamentos que não era a minha praia. E aí, uma curiosidade minha que não tem nada a ver com jornada, mas é uma curiosidade, na verdade, como alguém que já foi consumidor desses produtos. Tá. Como vocês fazem a diferenciação de cardápio por região? Porque eu sei que, por exemplo, não só no McDonald's, mas também no Burger King, vocês têm o cardápio dos Estados Unidos, que é diferente do que é aqui, que é diferente do que é na Europa. E isso pensando no quê? Visão de negócio, experiência do consumidor. Você tem que se ater à cultura que você está entrando. Assim como você ficou um ano lá para receber um banho de Burger King, você também trouxe para eles a ascensão da cultura brasileira, onde que eles vão entrar. Como que é feito isso? Legal. Pensando Então, num board, assim. Nas duas marcas, né, McDonald's e Burger King, a gente tinha um pensamento glocal. Então tinha o cardápio mínimo, que era global. Certo. Big Mac, por exemplo. Whopper, né? Global. Mas tinha sim também a possibilidade de abrir alguns produtos local, né? Então, aqui, não sei se você sabe, mas o McDonald's no Brasil já vendeu pastel, você sabia? Não. Já vendeu pipoca, já vendeu sopa. Você sabia que aqui? Não. Hot dog, você sabia? Então a gente já quer dizer, o McDonald's já vendeu isso aqui no Brasil. Por quê? Produtos sazonais que fazia todo sentido ter aqui localmente no Brasil. Então, tem essa possibilidade nesse pensamento que eu falo, então, de local. Tem que ter o mínimo lá, o quarteirão com queijo, por exemplo, o Big Mac é global. Mas você pode, sim, ter também produtos locais. E como se toma uma decisão dessa dentro de uma mesa com os diretores da companhia, cara? Não só de criar e de tirar também, né? Agora, recentemente, teve um desafio, o McDonald's aqui no Brasil passou por um desafio grande que foi descontinuar o McFish, né? Não sei se você acompanhou essa história. Não. O McFish é um produto global do Certo. McDonald's, né? Tá em praticamente todos os países. E aqui no Brasil, o board local tomou a decisão, então, de descontinuar. E por que descontinuar? Vendia pouco? Vendia pouco, mas mais do que isso, né? Era uma linha, era um canal de vendas de receita dentro do McDonald's que dava trabalho. Tá. Né? Então, assim, o cliente 0,001 cliente gostava, vendia de vez em quando. Mas quando você tem um produto que na tua linha de produção você tem que parar para fazer um único produto, isso acaba não sendo tão bom, né? Pensando nos processos eficientes, está atrapalhando tudo. E era uma linha extra de produção, não é na mesma linha que a gente tem, carne bovina, né? Então peixe, carne branca. Então tinha todo um processo em separado para ter um produto que não representava. Certo. Então aí a decisão do board aqui local foi descontinuar esse produto. E tem muito produto que ele vem sazonal, é feito um teste, se ele vai bem, depois ele entra no cardápio permanente, tá? Então também acontece esse tipo de coisa. Cara, muito legal. É muito legal, muito legal. É curiosidade pura, assim. Sim, sim. Não, e vários produtos que a gente testou aqui, né? Alguns deles, inclusive, na Copa do Mundo, sempre tem os sanduíches alusivos aí dos países, né? Então, me lembro muito bem que em uma Copa, se eu não me engano, 94, logo na sequência, a gente acabou continuando com o Mac Brasil, que era de calabresa, não sei se você lembra disso. E isso pra gente foi muito bom. Mas assim, você vê que quando o produto ou sanduíche é muito bom, ele acaba ou voltando pelo menos, ou ficando permanente no cardápio. Cara, muito legal.
E aí, retomando de volta então o Burger King, você ficou esses 4 anos lá e lá você teve experiência com mais coisas do que você tinha no McDonald's, porque lá você teve a capacidade de não somente operacionalizar o que era olhar a operação a floresta, local, não só a árvore, mas eu estava olhando a floresta inteira. Expandir seus horizontes. Exatamente. E isso te levou para onde? Bom, primeiro me deu uma visão de negócios, né? Eu costumo dizer uma frase muito importante. Um bom conselheiro, que é o caso que a gente faz hoje lá, ele não tem que entender não tem que entender do negócio, do varejo alimentar, ele tem que entender de negócios. Certo. Então, se eu estou numa empresa de marketing digital ou estou numa empresa de varejo alimentar, independente dos negócios, quem é o cliente, essa coisa toda, eu preciso entender do negócio, né? Porque assim, de que forma você pode ligar os pontos do que você aprendeu lá no McDonald's com o que você tem aqui hoje? Então, o que eu mais aprendi e me tornei um nexialista, Gabriel, que é saber ligar esses pontos. Não sou especialista de hambúrguer ou material de construção, que eu também atuei, não. Eu sou um nexialista. Eu sei ligar os pontos e as oportunidades que a gente tem em cada um desses negócios. Você linka as necessidades. Na verdade, a gente até brinca aqui na empresa, determinado ponto, quando você assume determinada cadeira, você é um solucionador de problema. Problema você vai ter em todo canto, independente do que você atua, mas a gente é capaz de olhar além do que é somente o problema, Exato. as soluções. E as soluções, elas vêm com ligação de pontos. Então você entende que hoje você tem esse problema, às vezes você não tem competência sozinho para resolver aquilo, mas você pode ligar inúmeras situações diferentes e a cadeira que a gente ocupa, a gente precisa ser capaz de entender essas necessidades e propor as soluções. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi lá no McDonald's, que é a gestão, o gerenciamento de volume, vazão e velocidade, de fila, de atendimento no balcão, eu uso hoje com o meu time no Marcom, né, que é o marketing comercial. Não adianta você gerar uma demanda enorme que o teu time não vai conseguir dar vazão naquela conversão. Então, saber medir bem volume, vazão e velocidade faz toda a diferença. Eu aprendi lá atrás com fila do McDonald's. Excelente, cara. Então, saindo do Burger King, você já foi para a Board Academy ou você ainda passou por outras situações? Para atuar como diretor de operações na Leroy Merlin Brasil. Sensacional. Que é uma empresa de home center, material de construção, decoração, acabamento, essa coisa toda. E aí, uma grande virada de chave na minha carreira que foi deixar, então, o varejo alimentar para material de construção de grande superfície, né? Que são lojas grandes que a gente fala. E aí muita gente me pergunta, Farias, mas como é que é isso? Vender hambúrguer, vender, sei lá, piso, material de construção? No final do dia é gente que toca esses negócios, né? Você precisa saber do negócio. Cara, isso é impressionante, né? Entender e ser apaixonado por gente faz você tocar qualquer negócio. Pode até demorar um pouco na curva de aprendizado daquele outro sistema, essa coisa toda, mas no final do dia é gente que toca esses negócios. E lá na Leroy eu permaneci por 4 anos. Eu era responsável por Rio, Minas e Brasília. Era um total de 12 lojas. Como que funciona aí uma pergunta que é a quebra do varejo alimentar para material de construção? Cultura. Assim, completamente diferente, principalmente porque são empresas, as duas primeiras, Mac e BK, americanas, de resultado para ontem, para essa semana, para a hora, enquanto a Leroy Merlin, médio e longo prazo. Me lembro muito bem quando eu cheguei lá, o presidente falou, Farias, respira, calma. Aqui não é para ontem. Aqui a gente está construindo um negócio para 20, 30, 50 anos. Calma. Então, assim, a primeira coisa, a mudança de cultura, uma empresa europeia, que é a Leroy, né, francesa, em comparação a duas americanas. Então, aí foi o primeiro choque, que eu precisava desacelerar. Então, uma cultura muito forte nesse sentido. E uma coisa que eu aprendi lá, bem interessante, Gabriel, simplicidade. Acho que você falou em algum momento aqui sobre essa palavra, né? Não é ser simplista, é ser simples. Hoje em dia eu vejo que muitos executivos, empresas, cara, querem fazer um negócio sofisticado. Faz o óbvio, faz o básico bem feito, amigo. Faz o arroz com feijão, mas bem feito, né? Então, assim, faz o óbvio. E a Leroy, ela faz muito bem isso. Ela é simples. Então, você entra lá, você sabe o caminho, quer comprar um tapete. Você sabe, departamento de decoração está aqui. Então, eu acho que isso foi um bom aprendizado que eu tive lá. E imergindo ainda mais na cultura, e porque eu gosto muito desse tema, tá?
eu inclusive julgo que grandes empresas se tornam grandes ou perpetuam no mercado tendo boas culturas e culturas fortes. Tá. Passando por cada uma dessas jornadas que você passou. A cultura para o colaborador. Tá. Olhando numa vertente primeiro McDonald's, depois as outras oportunidades. Mas por que eu quero abordar o McDonald's? Porque foi onde você começou, Tá. como um colaborador, do nível mais simples que seria o cara que está na Atendente. chapa. Isso, o chapeiro lá. Então, assim, como que a cultura do McDonald's pega esse tipo de pessoa que está na chapa agora fazendo hambúrguer para um cara que foi para um board de diretoria? A cultura que está em ambas as situações, ela é diferente? Quando eu falo cultura, seria a missão da empresa, por exemplo, ela é clara para todo mundo, os valores da empresa, eles são empregados por cada nível das pessoas que estão ali dentro. E eu pergunto isso porque, enfim, eu tive uma experiência muito legal com a Amazon e lá eu tive um choque de cultura gigantesco, o qual eles venderam isso para mim. Que o motorista de caminhão e o cara que está na mesa do board, eles têm o mesmo tipo de pensamento em solucionar um problema do cliente. É a primeira vertente Sim, que eles vão pensar, imagina. porque essa é a missão da companhia. Olha como isso é poderoso, né? Exatamente. Porque a linha de raciocínio para iniciar a solução de um problema é a mesma, independente do nível que você está de dentro da companhia. conhecimento, tudo, claro. Como que isso é feito dentro dessas empresas que você passou? Primeiro, assim, culturas muito fortes, né? Empresa americana e francesa, e depois a gente vai falar do Walmart também aqui. Uma coisa que me chamou muita atenção e é comum, é cross a todas essas empresas, é a cultura de proximidade da liderança com a base. Legal demais. Tá? O nível de comunicação, você falou de comunicação há pouco, então, vou te dar um exemplo, cara, muito legal. Eu também atuo como professor de MBA na GV. E eu estava dando uma aula num sábado, me lembro bem disso, uma aula de vendas e negociação lá no Rio de Janeiro, o dia inteiro. Na segunda-feira, eu estava numa loja da Leroy Merlin, visitando, em Del Castilho, lá no Rio de Janeiro, e um aluno do MBA de sábado entrou na loja. Quando ele entrou, ele olhou para mim, eu estava com a camisa verde de atendente da Leroy. Uhum. E eu era diretor. Ele olhou para mim e falou assim, ué, Farias, você não falou que era diretor? Eu falei, eu sou diretor, tá aqui no meu crachá diretor. Mas você tá com o mesmo uniforme do atendente? Aqui, um dos valores, aí virei para ele o crachá, um dos valores é proximidade. O que isso quer dizer? Dentro da loja, eu sou igual a todo mundo. Você acabou de falar do board do caminhoneiro? Dentro da loja, da Leroy, todo mundo é igual. Então, o presidente, o vice-presidente, os diretores que visitavam a loja, colocavam o uniforme do atendente e iam para a loja, visitar a loja. Então, isso é uma coisa que é cross a todas essas empresas, que é essa proximidade do alto escalão, trazendo a cultura, os valores, realmente fazendo acontecer os valores no piso de loja. Eu acho que esse é o principal ponto que eu enxergo. Cara, sensacional. Então, assim, imagina o presidente de uma empresa botar o presidente da empresa, e Sim. hoje ainda assim, tá? Por exemplo, eu estava vendo o meu LinkedIn quando eu estava vindo para cá, o presidente, na minha época da Leroy aqui, que é o Alan, hoje ele está na Espanha. Ele toma conta, ele é CEO da Leroy Merlin na Espanha. Uhum. Ele está inaugurando uma loja essa semana. Inaugurando a loja, cortando a fita com imprensa, Com uniforme verde. Cara, que legal. Então, assim, você fala, mas Faria, será que isso muda mesmo? Será que... Cara, isso Entra dá no um fator sinal. inspiração. Isso dá um sinal. Eu posso chegar lá e olha só como o cara é simples. Ele é meu próximo. Ele é Sim. igual a mim. Ele só tá numa posição diferente, mas ele é igual a mim. E isso entra no fator inspiração, que era uma das coisas que a gente estava falando antes também, né? Eu aprendi recentemente, enfim, lendo algumas literaturas sobre a questão do poder da inspiração, que você, independente do nível que você tá, sendo você o board ou o caminhoneiro, você está inspirando alguém. E a gente não tem noção do poder que isso traz, né? Então... E tem uma outra coisa que eu acabei de fazer também com o meu time aqui da Board Academy, que foi o seguinte. Em todas essas empresas, a gente fazia ali pelo mês de agosto, setembro, a empresa parava para fazer um planejamento estratégico do próximo ano, né, do próximo ciclo. Todas essas empresas tiravam as pessoas, não todos os níveis, obviamente, né? Tiravam as pessoas da operação durante 2 ou 3 dias, levavam para dentro de um hotel para desenhar em conjunto com a liderança da empresa o que a empresa queria para o ciclo que estava vindo. Eu fiz isso recentemente agora com o time da Board Academy. Isso tem um poder, Gabriel,
mas tem um poder. Mas sair da operação, sai do Tem do que escritório, pega um hotel, fica 2 dias lá, dá a direção, né? Quais são os 5, sei lá, prioridades que você tem para o ano que vem na tua empresa. E deixa o time criar o desdobramento dessas prioridades para atingir no ano que vem. O engajamento e o comprometimento que você tem com o time, que aí isso é cultura, Uhum. é poderoso. Poderoso. E se você tá formando os líderes corretos, cara, o tipo de solução que eles trazem é absurdo. É só você pegar aquilo e colocar em prática porque já vem pronto, Sim, né? sem dúvida. Então, esses foram os pontos, né? A pintura que eu vejo que cada uma dessas empresas que eu passei tem. Legal, muito legal. Bom, e aí depois, a Leroy, a melhor empresa que eu trabalhei até hoje, tá? Legal. A melhor empresa. Depois que você falasse de todas as suas experiências, eu ia te fazer essa pergunta. Isso, a melhor empresa, aí você vai me perguntar na sequência. Por quê? Porque lá foi a empresa que mais cuidou de gente. De todas que eu passei, mais cuidou mesmo. Cuidou do investidor, do colaborador, do cliente e principalmente do fornecedor. Eu via sempre que era sempre um equilíbrio. Não estava nesse negócio de ficar apertando o fornecedor para um preço melhor. Claro, tinha negociação comercial, Óbvio. mas não queria apertar para matar o cara. Sempre ouvindo muito o colaborador e o cliente. E, claro, o investidor de olho o tempo todo. Então, assim, a melhor empresa que eu trabalhei. E por quê? Porque cuidava da melhor forma das pessoas que estavam lá. E o que isso, pergunta minha, você imagina que foi algo já construído desde o início da companhia? Foi alguém em algum momento que entendeu que Não. tinha que fazer uma transição de cultura? Não, isso vem lá da construção da companhia Tá, e isso foi permeando, né, de maneira perene e tem a ver com aquilo que eu falei de resultado de médio e longo prazo. certo. Né? Então, esse equilíbrio, então tudo que a gente fazia, tem uma nova solução, vamos revisitar se atende os 4 mais importantes: cliente, colaborador, fornecedor e acionista. A gente não olhava só para venda. Então, assim, vamos ver se esse novo negócio, essa ideia que você teve aqui, atende os 4. Atende? Atende, então vamos fazer. Então, eu acho que esse tipo de equilíbrio faz com que você tenha mais perenidade. E não só isso, engajamento das próprias pessoas Todo dentro da mundo. companhia, porque as pessoas querem construir carreira lá, né? Não querem ficar Não. pouco tempo e não são, às vezes, 300 ou 500 reais a mais de uma outra oportunidade que vai fazer ela querer sair dali, né? Sim. Você sabe que a menor taxa de turnover, que é a entrada e saída de colaboradores Sim. da empresa, que eu tive de todas que eu passei, foi na Leroy. Nessa época, eu tinha um time de 3.500, 3.600 colaboradores. E ao longo do ano inteiro, eu perdi 6 colaboradores só. Caramba. A gente não media taxa de turnover lá, a gente media taxa de retenção, é ao contrário. Aham. Quantas pessoas ficaram? Era 99%. Caraca, isso é muito forte. E assim, eu tô falando de 99% do atendente, do caixa, do vendedor, de todo mundo, tá? Não tô falando só da alta gestão, porque Sim. a gestão normalmente não sai, né? Eu tô falando da minha região. Então, Uhum. a gente media a taxa de retenção e batia 99%. Cara, isso é uma coisa que pro nosso mercado seria o sonho, porque mercado de marketing digital Troca muito, né? assim, principalmente porque a maior parte dos nossos profissionais são jovens e aí a Sim. gente entra num outro tipo de problema que a gente até já conversou um Sim. pouco sobre, questão de perfil, imediatismo também. Eu Sim, enxergo é que as pra pessoas ontem, né? hoje acreditam que saem da faculdade e já é o CEO do hoje, né? E, enfim, ela pode ter conhecimento, mas não tem bagagem. E as pessoas acham que os dois são a mesma coisa também. Não, Enfim, tem definitivamente. N situações agregadas. Mas para o nosso mercado é muito interessante, porque as pessoas, elas... o exemplo que eu falei agora, do querer sair por 300 ou 500 reais a mais, é uma realidade muito grande do meu mercado, por exemplo. No marketing digital isso acaba acontecendo. A pessoa está numa agência ou está num fornecedor, eu, no caso, sou fornecedor, e muitas vezes eu perco profissionais porque uma agência ou um concorrente ou alguém ofereceu um pouco a mais para essa pessoa, que olhando no médio a longo prazo, aqui a pessoa poderia crescer muito mais, por exemplo. Mas ela tá olhando pro agora eu preciso disso e eles estão me valorizando e não você. É impressionante isso. É interessante, né? Então, assim, isso, e por isso que eu trago aqui que foi uma das melhores empresas. E aí, né, é o efeito quem vem primeiro, né? Consegue reter mais por quê, né? E a gente vai entrar num negócio aqui, por quê? Só para você ter uma ideia, né? O operador de caixa que era contratado, Gabriel, ele só ia operar o caixa de maneira
que ele estivesse sozinho depois de 3 meses treinando com alguma outra pessoa. Então ele não era empurrado, aquilo que a gente falava, né, na frigideira, para atender o cliente de cara sem ter conhecimento. Então tinha todo um processo de onboard muito bem elaborado, muito cuidadoso, né? Para quê? A gente conhecia então o nome dos filhos do colaborador. Então quem entra lá não sai. Isso é bom para a empresa. Óbvio. Porque cuida muito bem das suas pessoas, né? E do lado do cliente também, assim, eu fiz inúmeras visitas à casa dos clientes para ir lá entender por que ele compra na Leroy, por que ele decidiu fazer a reforma da casa dele com a Leroy, para ouvir, para entender e ir refinando e melhorando isso. Então, por isso, eu acredito que a Leroy foi a melhor empresa onde eu trabalhei. E depois da Leroy você foi para onde? Aí, isso foi bem traumático, porque eu pedi novamente demissão da Leroy para ir para o Walmart. E aí fui para o Walmart por conta de grana. 36 anos, 37 anos, uma empresa americana, pode crescer muitos níveis, mundial, global, gigantesca. E na Leroy eu já estava no meu máximo. O máximo que poderia acontecer, eu assumi a posição do francês. Difícil acontecer. Óbvio. Porque a marca é francesa, então Sim, tinha um francês aqui. Óbvio. E aí acabei aceitando, né, a decisão. Eu tomei a decisão e fui para lá. Foi uma decisão bem difícil, mas fui. E o Walmart no Brasil, a empresa mais desafiadora das 4 que eu passei. Mais difícil. Conte-me mais. Cultura muito forte e que infelizmente cresceu no Brasil por conta de M&A, né? Que são as aquisições de outras empresas. E aí quando você mistura cultura, a gente está num papo de cultura aqui, é muito difícil, Gabriel. Você pegar, por exemplo, a gente comprou uma empresa de 150 lojas que ficava no sul do Brasil, que se chamava Big, depois o Big veio para cá, essa coisa toda. Como é que você implementa uma cultura do Walmart americano numa empresa que está lá há 20, 30 anos, sendo operada pela família, muito próxima dos colaboradores, todo mundo conhecia tudo, uma empresa global. Então, muito difícil. A cultura massacrou muita gente. E eu acredito que a principal falha do Walmart aqui no Brasil foi por conta de não entender essas culturas e misturar. Só para você entender, o Walmart aqui no Brasil tinha 3 CNPJs, região Sudeste, Nordeste e Sul. Eram 3 grandes empresas que consolidavam o Walmart. Eram 5 formatos. Então tinha loja de proximidade, tinha supermercado, hipermercado, atacarejo e distribuição. E 9 bandeiras diferentes. Cara, então assim, era uma confusão dos diabos. E olha que a gente chegou a ter 50 mil funcionários. Meu Deus. A gente teve 545 lojas aqui no Brasil. E desintegrou, né? Foi fatiado, vendido e essa coisa toda. Então foi muito difícil. Os 4 anos que eu passei no Walmart foram os mais desafiadores da minha vida. E você pode contar alguns dos desafios que você enfrentou lá, situações que você Vários. teve que, por exemplo, que você até, não sei, se sentia confortável em compartilhar situações de aperto, por exemplo, Sim, que vários. você teve que se espremer ali para conseguir extrair um resultado daquilo. Bom, nessa época do Walmart, eu era responsável então por 85 lojas como diretor de operações. Abaixo de mim tinham 12 diretores, só diretor parrudo de 20, 30 anos de empresa. 9.300 colaboradores. Cara, imagina você ter e ser responsável por uma região que tem mais de 9.000 colaboradores. Primeiro que você não conhece todo mundo, né? Óbvio. Não conhece nem todas as lojas, todos os gerentes, essa coisa toda. Eu vou te contar alguns dos desafios que a gente teve aqui. Um dos desafios é que a gente estava trocando o RP, que é o sistema de gestão das lojas, né? Para quem não entende aí. Então, a gente trocou o RP. E o que estava acontecendo nas lojas? O preço do produto na gôndola não estava batendo com o preço do sistema. Então, o cliente pegava uma Coca-Cola lá, estava R$2 na gôndola. Quando ele ia passar no sistema, estava R$2,30. Porque não tinham trocado ainda a etiqueta na gôndola. Nossa. E isso começou a fazer, isso lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Começou um burburinho, muita reclamação. Chama o Procon. Moral da história, o Procon fechou num dia 16 lojas. Nossa. Até regularizar todas as etiquetas dessas 16 lojas. A gente ficou 2 ou 3 dias com as lojas fechadas. E isso repercutiu muito mal, né? Então, imprensa, bateu pra caramba. E eu, junto com o meu time, a gente teve que correr para resolver, tal. Não foi fácil. Foi um dos momentos mais delicados que a gente teve lá. Mas, assim, muitos casos delicados, como, por exemplo, domingo à noite, um gerente liga pra gente e fala, olha,
Um cliente caiu dentro do banheiro e, infelizmente, Faleceu. o que eu faço? Uou. Então, assim, tinha umas coisas malucas, Gabriel, que você não imagina. Outra também, em cada loja do Walmart tem a parte de trás da loja que a gente chama de docas, onde Certo. o caminhão da entrega ali os produtos, né? E um caminhoneiro, ele estava estacionando o caminhão e ele estacionou muito perto da doca ali, não conseguia abrir a porta do caminhão. Certo. O que ele fez? Ele saiu, né? Ele saiu do caminhão, foi lá ver, não tá dando para abrir, ok. Ele foi lá no caminhão, puxou o caminhão um pouquinho para frente e saiu do caminhão e foi lá atrás para ver se tava e ele não puxou o freio de mão. Então assim, cara, tem milhares e milhares de casos assim, cliente que caiu na loja e escorregou. Então o pessoal foi limpar lá, passou um pano, o piso tava escorregadio, úmido, né? molhado. Empilhadeira que virou. Então assim, a gente tinha uma loja aonde que era? Santa Maria, que era de pilotis, tinha um estacionamento embaixo e a loja era em cima, né? Então tinha aquela esteira rolante que subia com o carrinho. E um funcionário pegou uma empilhadeira com pallet de sal. Sal é muito pesado, né? Um item muito pesado, então 1 quilo de sal é um pacotinho assim. E ele foi andando na loja para levar o pallet até a gôndola. A loja caiu, a empilhadeira caiu lá no estacionamento. Em cima de um monte de chão carro. cedeu. Isso. Caraca, Porque é muito bicho. pesado, né? Então, assim, então as coisas malucas, cara. Cada coisa que você não imagina. Então, assim, foi a empresa mais desafiadora que eu passei. Aprendi muito. Caramba, eu não tenho nem noção Não, assim, das coisas que você já passou, cara. Carro Meu que é Deus roubado do céu. dentro do estacionamento e aí aciona seguro, né? Porque, assim, você tem um estacionamento, é teu. Sim. Se alguém te rouba lá dentro, a responsabilidade É é sua. sua. Então, assim, tem de tudo que você possa imaginar. Tem, por exemplo, fraude de operadora de caixa, que num domingo à noite vai lá, alguém da família dela passa um monte de coisa e ela não registra. Tem gente querendo dar golpe no Walmart lá, comprando celular com cartão clonado. Olha, tem, cara, tudo que você possa imaginar. Teve uma caixa de uísque, depois que começaram a travar o uísque. O pessoal pegou a caixa inteira de uísque, Black ou Red Label, e eles trocavam a etiqueta de código de barras. Eles vinham com a etiqueta já impressa num adesivo e colavam em cima da caixa de um outro produto para sair barato. Cara, tinha de tudo que você possa imaginar. Meu Deus do céu. O pessoal é criativo para fazer porcaria, isso, né? Para fazer isso, né? E teve vários casos lá de produto vencido e o Procon, junto com a Delegacia do Consumidor, prenderam o gerente, porque isso é um crime contra a saúde pública. Sim. Então, se a Delegacia do Consumidor, junto com o Procon, encontra um produto vencido na loja, pode encaminhar o gerente para a delegacia. Então, teve um monte disso. E eu imagino que ao longo do tempo, basicamente vocês tinham que rever processo 100% do momento, né? Porque auditoria o só por esses casos que você está falando, imagino, por exemplo, o piso cedeu com uma empilhadeira, automaticamente em todas as lojas cria-se um processo para fazer uma revisão de estrutura. Me lembro uma loja do Nordeste, uma loja importante que a gente tinha lá, toda loja tinha 2 técnicos de manutenção, né? Para olhar ar-condicionado, as geladeiras, essa coisa toda. E o ar-condicionado parou de funcionar, ele subiu no telhado da loja. A loja tinha aquela claraboia, que é uma telha transparente, né? Para pegar a luz do sol. Caiu de lá de cima, no meio da loja e faleceu. Então, assim, cara, tem de tudo que você possa imaginar. Nossa senhora. Então, assim, cada crise, cada bucha que você não imagina. E quando você fala de cultura, isso foi uma cultura que veio já dos Estados Unidos para cá, era a forma como eles trabalhavam lá, e aí basicamente foi forçar as pessoas daqui a trabalhar dentro desse modelo. Eu não gosto muito dessa palavra que é tropicalizar, mas o Walmart ele não teve aqui no Brasil, infelizmente. Adaptação. Exatamente. Você está chegando num novo mercado, você tem que... Tudo bem, tem uma parte lá que é sua, que você vai trazer como marca, como jeito de fazer negócio, legal. Os valores inegociáveis da companhia. Ok, mas a forma de fazer negócios no país precisa ser revista sempre, sabe? Porque o que funciona lá fora não necessariamente vai funcionar aqui. Isso aconteceu pra gente, dando um exemplo da minha empresa. Eu comentei com você, a gente tem uma empresa de tecnologia para marketing digital. As nossas concorrentes, quando a gente iniciou no mercado, eram empresas de fora. E, obviamente... São empresas grandes, são empresas excelentes, mas que dentro do mercado brasileiro não entenderam a forma como a gente atua, que é próxima.
O brasileiro, ele Ele precisa latino, disso, é o caliente, ele gosta de handshake, ele gosta de olho no olho, ele gosta de um calor humano. E eles não trouxeram isso como parte do processo deles aqui. Então, a parte de atendimento dessas empresas, por que eu estou falando isso? Quando a gente abriu a empresa, a gente colocou o nosso diferencial principal como tecnologia e resultado. Com meses da empresa aberta, o meu diferencial era atendimento. Imagina. Porque os nossos clientes falaram, vocês entregam um resultado, é legal, a tecnologia também é muito legal, mas o atendimento de vocês eu nunca vi. Se eu sentir dor de barriga sábado à tarde e mandar um e-mail ou ligar para vocês, a minha campanha está no ar ou a minha campanha está fora do ar em 1 hora. E isso ninguém fazia. Então o nosso principal diferencial foi olhar para o atendimento, que inicialmente era um ponto que a gente ia construir e a gente se pautava nisso, óbvio, mas não o nosso principal diferencial de mercado seria isso, sabe? Então, assim, para mim, e nesse momento eu comecei a ter aquela... O pessoal fala de crise dos 40, mas eu não vejo isso não. Para onde eu vou, né? Então, desde lá dos anos 2000, eu faço um planejamento para os próximos 5 anos muito forte, aonde eu quero estar em 5 anos. Legal. Então, eu tô com 46 agora. Recentemente eu fiz esse plano para 50 anos. Então, tá bem claro no meu lado pessoal, junto com a minha família, onde eu quero estar, e no lado profissional também, com a Board Academy. Então, com 40 anos, eu estava desconfortável e comecei a revisitar. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de educar as pessoas, né? Então, eu sempre tive essa veia de educação, atuei no MBA lá da GV. Então, eu tinha uma direção, Gabriel. Eu acho que é alguma coisa com educação, mas não sei o que ainda. Deixa eu estudar para ver e tal. Olhei lá fora principalmente e falei, por que não usar a educação que eu gosto com a minha caixa de ferramentas, que é a experiência de ter passado por essas empresas top, para ajudar pequenos e médios empresários. Tá, isso é legal. Eles precisam de ajuda. Os caras estão tomando decisão sozinhos aí, errando pra caramba. Mas como fazer isso? E aí me veio a ideia de fazer o seguinte, por que não aconselhar esses caras? Montando conselhos para as empresas pequenas e médias que hoje não são assistidas. E muita gente me pergunta, mas a empresa grande tem conselho. Tem conselho porque é grande ou é grande porque tem conselho? Então, assim, a empresa que quer crescer precisa ter conselho, precisa ter os mínimos de governança para poder crescer. E o Brasil, infelizmente, tem uma frase que eu carrego sempre aqui, Gabriel. No mundo dos negócios brasileiro, não existem novos erros. Existem novas pessoas errando os mesmos erros de sempre. Você pode ver. Caramba, que frase. O varejo tá aí. A Mesbla, você lembra da Mesbla? Tava aí. Mapping. E agora a gente está enfrentando um momento bem delicado, Ricardo Eletro, né, tempo atrás aí, um momento bem delicado do varejo, porque é cíclico. Cara, os caras erram agora, a mesma coisa, cara. Então, assim, Americanas, né? Recente no início do ano a gente teve um comunicado bem difícil. Então, no mundo dos negócios não existem novos erros. Existem novas pessoas chegando no mercado errando os mesmos erros. E o conselho, que aí é o propósito da Board Academy, que é levar a governança proativa, aquela que antecipa os problemas para as empresas. Não olhando para DRE, P&L, né, os demonstrativos financeiros, não é isso. O papel do conselho e do conselheiro moderno, Gabriel, é olhar para o futuro, pavimentar, iluminar e sinalizar a rodovia da empresa para o futuro. Para onde ela vai? Criando aquilo que a gente chama de ecossistema empresarial. Por exemplo, a Board Academy, ela é um satélite que é em volta de vários outros negócios que a gente tem, que se retroalimentam, né? A gente tem vários ecossistemas empresariais aqui no Brasil que deram e estão dando certo, e é somente dessa forma que a gente vai conseguir seguir. A Amazon é um caso desse, né? Tem vários negócios lá dentro, né? Não é? Antes começou vendendo livro. Lá, tá, mas e hoje? É um monstro. Por quê? Cara, vende tudo para todo mundo. Então, o que eu tenho feito, então, mais recentemente, nesse 1 ano e pouco aí, 1 ano e 10 meses, é preparar, desenvolver e certificar conselheiros, executivos como eu lá atrás, de grandes empresas, para atuar no conselho de pequenas e médias empresas. E como que funciona o modelo de negócio da Board Academy exatamente? Vocês se tornam sócios do negócio, a empresa que deseja ter esse capital intelectual de vocês, ela paga uma mensalidade, por exemplo, de acordo com os desafios ou situações que ela tem ali que vocês podem ajudar a sanar? Qual o horizonte de tempo
que vocês entregam um projeto? Como que funciona isso Tá, exatamente? então a gente tem 2 braços lá. Então o B2C é onde eu formo, desenvolvo e certifico como uma escola de negócios, né? Então os alunos aí, os participantes procuram a Board Academy, fazem uma trilha. São 14 programas que a gente tem, do básico ali que a gente fala pé na água até mergulhos profundos. Então são 14 programas que a gente tem no total do lado B2C, para Tá. formar e desenvolver esses conselheiros que estão no processo de transição de carreira para atuar no conselho. E que basicamente eles têm acesso a profissionais como você, o qual vocês vão transferir na sua totalidade de conhecimento para formar essa pessoa com Exatamente. base no que você viveu. Ou seja, fazer com que a caixa de ferramentas dele esteja completa e atualizada. Legal. E não tem jeito, né? O cara precisa se atualizar sempre. Eu costumo dizer que todo conhecimento é provisório e incompleto. Então, se você fez um MBA no ano passado, esquece, amigo. Já mudou tudo, entendeu? Você tem que continuar. Não pode parar nunca de estudar e se atualizar. Então, do lado do B2C, é treinar e desenvolver esses executivos para se tornarem conselheiros. E do lado do B2B, o que a gente faz é o seguinte. É a demanda. A gente gera demanda para estruturação de conselhos nas empresas. Conselho consultivo, tá, Gabriel? Existe uma diferença bem grande aqui, eu vou falar rapidamente. O conselho de administração, que são das grandes empresas, eles são responsáveis, os conselheiros, na pessoa física, pelas tomadas de decisão que tem lá. O conselho consultivo, que é indicado para médias e pequenas empresas, ele não é responsável. Ele está ali para aconselhar o CEO, o fundador da empresa. É um advisor mesmo, né? Isso. Ele está ali para abrir conexões, fazer networking, te desafiar para onde vai a empresa, né? E não para ficar olhando e te controlando. Ele não tem que te controlar. Ele tem que te desafiar para você dar o próximo passo, tá? Então o que a gente faz tem uma pegada mais consultiva, um advisor, como você colocou, bem colocou. Então o conselheiro consultivo, ele olha para o futuro. A grande maioria dos conselheiros de administração olha para o passado para ver se está tudo certo. Porque senão lá na frente ele pode pagar um preço alto por isso. E isso é interessante porque muitas vezes as pessoas que estão envolvidas na operação da empresa, por mais que alguns C-levels eles estão olhando o futuro, muitas vezes é uma visão enviesada porque Sim. ele está dentro do produto, do projeto Ele não da vê empresa. E vocês vindo com uma expertise de fora, vocês são capazes de falar, tudo isso que você está olhando, maravilha, mas olha, já olhou para cá também? Ou vamos olhar para cá também? O conselho ele tem a função, Gabriel, de eliminar os pontos cegos da empresa. Eu costumo dizer que um bom conselho, todos os integrantes estão subindo a mesma montanha de lados diferentes. Então, de acordo com a experiência, a formação que ele tem, cada um está olhando de uma forma para aquela empresa. Sim. Né? Não só para dentro, mas, obviamente, eu costumo dizer que 70% do tempo do bom conselheiro, ele olha para o futuro, 20% para o presente e 10% para o passado. Interessante. 70% futuro, 20% presente e 10%. O que você vai mudar no passado? Não tem o que fazer. Então, o tempo todo, por exemplo, amanhã eu tenho uma reunião de conselho. Então, a Board Academy tem um conselho constituído. Né? Eu sou o fundador e dono da empresa. Eu constituí um conselho para me desafiar. Me dá um frio na barriga toda vez que tem uma reunião dessa, porque os caras me torcem, me desafiando para que eu possa ser melhor. E esse é um recado que eu deixo aqui para os empreendedores que estão nos ouvindo, da importância de você ter um conselho para te acompanhar. E é acessível. O pessoal pensa, mas conselheiro é muito caro, vou pagar. Cara, não é. Vai buscar informação, conhecimento para você ver a possibilidade que você tem, inclusive, de ter uns caras de mercado pro bono na tua empresa, porque ele está começando no processo de aconselhamento. Então, para ele é importante ter as horas de voo, sabe? Uhum. Simulador de voo. Sim. Então, a mesma coisa. Tá tirando o brevet dele. Exato. Ou se a gente fizer uma comparação com a medicina, ele está fazendo a residência dele, sabe? Para atuar como médico. Então, tem muito cara bom no mercado, só que, novamente, você como empreendedor, fundador, tem que falar, né? Tem que se comunicar. Cara, você já pensou em ser conselheiro aqui? Você não quer participar das nossas reuniões aqui na empresa, a gente consolidar um conselho consultivo? Isso tem ajudado muito o empresário. E como que funciona essas reuniões com você, cara? As pessoas te veem, montam o que vai ser o futuro e te espremem o máximo. Como que você enxerga isso? A sua receptividade a essas informações, ou planos, ou etc. Isso é muito... a gente pensa, na maioria das vezes, que a gente tem a certeza
total das coisas, né? Como fundadores da empresa. Eu me lembro na minha primeira reunião de conselho, eu todo empolgado que a gente tinha ganho um selo muito importante de uma empresa de melhores lugares para trabalhar. E eu todo, né? Falei, nossa, nessa reunião de conselho eu vou sair livre. O primeiro slide que eu botei na tela, o conselho falou, mas para que isso? Eu falei, a gente está mostrando ao mercado que somos uma boa empresa para trabalhar. Legal, parabéns, mas a gente tem 1 milhão de outras prioridades. Isso é importante? Mas não é o mais importante no momento que a gente está vivendo. Se a gente não focar hoje no Marcom, que é o marketing comercial, a concorrência está vindo. Então não adianta você ser a melhor empresa para você trabalhar que não dá resultado, que daqui a pouco você tem que fazer um layoff. Não adianta. Sim. Então assim, na minha cabeça aquilo era muito importante. E é importante. Sim. Mas tem coisa mais importante. Basicamente você ser provocado e você na sua cadeira definir quais são as prioridades de fato. Então assim, a gente está terminando o planejamento estratégico e em junho, na reunião de conselho, eu levei para a reunião as minhas sugestões de prioridade para trabalhar no ano que vem. Certo. Isso é muito legal porque tem a calibragem. Eu levei 5 prioridades e cada uma delas foi muito bem refinada pelo conselho, para que lado a gente deve ir. Uhum. Então esse olhar dos conselheiros, existe um ditado que fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, eles já viveram isso milhões e milhões de vezes. Eles sabem o que estão fazendo. E eu não, estou começando nesse processo como CEO. Né? Então, quem está como fundador, CEO, que não teve contato ainda com um conselho, é muito rico, Gabriel. Então, você aproveita muito isso. Que, novamente, voltando lá atrás, na minha avó, a experiência das pessoas. O conselho nada mais do que isso. Exatamente. Eles trazem a sabedoria de você, como sábio, está usando a sabedoria deles para solucionar os problemas que você está enfrentando agora. Exatamente. Não, e não solucionar, antecipar os problemas. Né? Porque se tem uma coisa que a gente trabalha muito forte lá, aliás, a gente elegeu a palavra desse ano, que está terminando agora, né? De antecipação. A palavra, o mantra da Board Academy, esse ano, foi antecipação. Sensacional. Então, assim, a gente não resolve problema, a gente antecipa, pré-age. Sim. Né? Porque senão é mais caro, é mais doloroso, se for com cliente principalmente. E não que muitas coisas não irão acontecer, vão. Mas você já está preparado para isso, você já sabe que vai acontecer. Do impacto, né? Ótimo. Sabe aquele, eu não sei se você já teve, infelizmente eu já tive a oportunidade de ter um acidente de carro, que é aqueles milésimos de segundo que você fala assim, vai bater. Uhum. Se você puder se preparar, tá com um carro que tem um airbag, você não vai sofrer menos, né? Eu passei por isso no kart já muitas vezes. Então, você sabe bem como é uma pancada dessa. Sim. Cara, e deixa eu pegar uma outra vertente agora, aproveitando que nessa sua última fala você falou sobre o Marcom. Então, pensando sobre marketing e comercial, ou melhor, focando em marketing, é onde eu tenho mais expertise nesses últimos anos com a minha outra empresa e etc. Dentro das experiências que você passou, você esteve em algum momento em contato direto com o marketing ou desenvolvimento do marketing? Por que eu pergunto? Foram marcas muito grandes e muito conhecidas. E por curiosidade eu queria saber mais de como funciona o marketing dessas empresas, se você atuou com algumas tomadas de decisão ou desenvolvimento e afins. E não só isso, tecnologias utilizadas para isso também. Sim, principalmente no McDonald's, eu me lembro muito bem que a gente tinha um calendário temático de marketing muito interessante por conta do... lá tinha um produto, né, ainda tem, que é o McLanche Feliz. Então tem os brinquedos do McLanche Feliz que normalmente... na sua sazonalidade, ou lançamento de algum filme da Disney, né? Imagina, no Dia das Crianças, em outubro do ano que vem, vai ter um filme da Disney XPTO. Então, existe toda uma narrativa que é construída durante um ano inteiro anterior, né? Não só do filme em paralelo, mas também a criação e a produção desses brinquedos lá na China, porque isso tudo vem da China, para o mundo inteiro, tá? E aí o McDonald's tem uma coisa muito interessante que, assim, ao mesmo momento, o mundo inteiro está trabalhando aquele tema do McLanche Feliz. Então, para isso, você tem que ter um calendário temático e aprender e refinar, né? Todo ano a gente ia refinando, porque isso, se preparar, se planejar bem no marketing, faz toda a diferença. Cara, marketing não é pastelaria, né? Me dá um pastel de carne aí. Não é assim, né? Tem todo uma análise, como é que foi no ano passado, como é que foi o mês passado.
Então a gente usava muito isso. É, Eu não conceito, operava mensagem, o marketing, né? Hã? Conceito, mensagem, tudo isso é importante, né? Contexto, né? Como é que tá? Cara, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? É. A gente vive momentos delicados aí de guerra, inclusive. Então, qualquer coisa que você fale pode respingar na tua marca, né? Então, você tem que tomar muito cuidado. Imagina você lançar, sei lá, um brinquedo ou um gift ali que tem alusão a alguma coisa de uma arma, alguma coisa. Sim. Isso é um problemaço, né? Sim. Então, para tua marca. Então, isso tudo você tem que tomar muito cuidado. Eu não operava o marketing, mas eu fazia parte dos comitês que olhavam as campanhas que iam para o ar, né? Então, e agora, mais um ano e pouco aqui à frente da Board Academy, aí sim, muito envolvido com marketing. E isso eu tenho muito na minha mão. Só para você ter ideia, de 50% a 60% do meu tempo como CEO da Board Academy, eu destino ao Marcon. E hoje vocês têm presença digital? De Sim. Investimentos em digital? Pesado. Porque a gente até falava antes daqui da gravação, né? Que vai ganhar o game, esse jogo, o mais conhecido e não o melhor, né? Sim. Então a gente tem, por exemplo, uma verba grande de marketing lá para fazer distribuição de conteúdos. Legal. Então a gente também grava podcasts. A gente tem um podcast que se chama Os Conselheiros Podcast, onde a gente tem 2 episódios semanais que a gente grava e publica, segundas e quintas. E a gente tem também mais dois momentos que se chamam um Board Series, que é uma série de temas, e o Board Talks. Então eu tenho por semana 4 interações de pelo menos 1 hora que a gente grava e distribui, bota grana pesada para distribuir em todas as redes, né? Pica, então episódios de 1 hora, 1 hora e meia. Você pega os melhores momentos, que são os clipes ou os shorts, né? E pulveriza isso na rede. pulveriza, porque isso, inclusive, a gente encontrou uma forma, Gabriel, de tentar baratear o CPL, que é o custo por lead que a gente tem, né? Porque cada vez mais você sabe que Meta, Instagram e Facebook, Google e o próprio LinkedIn, que a gente investe muito lá, estão crescendo, né? O custo lá tá Os CACs em todas essas fontes de aquisição estão absurdos. Absurdos. Para quem não sabe, custo de aquisição de clientes. Isso. E aí, esse ano, né? A gente tomou a decisão de investir pesado, né? Então tem 1/3 da minha verba que eu tinha sempre, que a gente tem, em distribuição para marcar as pessoas que estão consumindo nosso conteúdo pelas redes. Principalmente o YouTube, é uma rede que a gente distribui e consegue marcar muita gente. Para quê? Para tentar, de alguma forma, ir barateando um pouco mais esse CAC. Além de que essas plataformas trazem para você leads que já são mais tendenciosos a fechar com você, né? Então, dado que o seu custo de aquisição é alto, porque essas próprias plataformas se refinaram o suficiente para ter muitos dados se valem desses dados para cobrar caro, para você esse investimento tem que fazer sentido. Então, todos esses filtros aplicados para trazer essas pessoas precisam ser pessoas certas, né? Para que, de fato, se torne negócio para você, porque senão... Não, sim. E faz todo sentido, tá? Eu costumo dizer que quem não está no digital, ou melhor, o melhor momento para você entrar no digital foi há 8, 10 anos atrás. Agora é o segundo melhor momento. Quem não tá, corre. Porque, assim, vai ficar mais difícil e tem todo um processo de aprendizado, né? Não é você colocar, sei lá, 100 mil reais hoje em ads e voltar amanhã. Não é isso. Você está comprando dados, está comprando inteligência, as famosas BMs, né? Que você vai ali. Então, leva um tempo para isso. Imagina um trem cargueiro parado no trilho, até ele pegar a velocidade, leva um tempo. Demora né? muito então, tempo. Então, não tem jeito. O digital é a única saída para as empresas que querem realmente crescer e se manter no mercado. E você pode compartilhar um pouco das estratégias que vocês fazem hoje? Quando eu falo estratégia, por exemplo, a gente separa estratégias digitais em topo, meio e fundo de funil, né? Os objetivos em cada uma dessas etapas são totalmente diferentes. E hoje, a nossa cadeira, dentro da minha outra empresa, eu tenho 2 soluções diferentes. Uma solução voltada somente para fundo de funil. Então, com ela, meu objetivo é aumentar o faturamento dos meus clientes. E eu estou lançando uma outra plataforma para aquisição de tráfego. Não só aquisição de tráfego, ela é uma plataforma de tecnologia muito ampla que vai servir para todas as etapas do funil, mas inicialmente estamos propondo aquisição de tráfego. Então aqui eu supro 2 necessidades extremamente grandes do mercado, que é trazer gente e com a outra ferramenta converter gente. Então basicamente as 2 maiores necessidades. O porquê que eu fiz essa pergunta para você contextualizando? Eu vejo muita carência no mercado em si
isso porque a gente consegue apresentar a nossa solução para qualquer segmento, o qual 100% do tempo se olha para a conversão. Uhum. E quando você olha no funil de vendas, né, o processo do funil de fato, se eu estou fazendo uma estratégia de topo de funil, isso respinga no fundo? Sim, mas as pessoas atrelam as métricas erradas ali. Então, quando eu estou olhando o topo de funil, por exemplo, se faz uma campanha a qual o grande objetivo é aumentar a sua base e fazer com que essas pessoas sejam qualificadas e fiquem com você. Uhum. Mas que numa campanha de topo de funil, o objetivo não pode ser conversão. Não, claro. Então, quando eu te pergunto estratégia, como que você trilha isso dentro da sua casa? Tá, primeiro assim, a gente viu a necessidade de empilhar ações, tá? E fazer. E quando eu falo empilhar ações, é empilhar também funis, tá? Então, Legal. vários canais que a gente tem, e cada vez mais a gente. É muito importante, porque assim, como a gente falou, o CAC está muito alto, né? Tá cada vez ficando pior. Então, assim, a gente foi, primeiro, usar todas as redes sociais possíveis. Então, hoje a gente anuncia, por exemplo, no X, né? Que é o Twitter. O próprio LinkedIn, que é carro-chefe para a gente. Só para você ter ideia, Gabriel, a gente foi convidado pelo pessoal do LinkedIn para ir lá visitar, tal, porque tapete vermelho, porque a gente estava investindo muito lá. E a gente viu alguns números lá impressionantes. Primeiro, você fala assim, será que tem dono de empresa dentro do LinkedIn? Tem 280 mil fundadores ou donos de empresa hoje dentro do LinkedIn no Brasil. Os caras têm uns filtros malucos lá que a gente não tem acesso, eles têm, obviamente, né? E a gente conseguiu chegar nisso. E hoje, o meu público-alvo tem 780 mil pessoas, que são executivos, C-level, né? Diretor, vice-presidente, presidente, acima de 40 anos, 45 mais, aqui no Brasil. Então, esse é meu alvo. Então, por que eu estou falando isso, né? Não só as redes sociais que a gente começou com Meta e Google. Aliás, o Google tem que ser o primeiro de todos, né? A gente entendeu que no search, curso de conselheiro, isso tem que ter, né? As pessoas estão procurando. Desde o início do ano, algumas palavras como inteligência artificial e também curso de conselheiro aumentaram lá muito no Trends. Então, a gente tem que estar no search. Meta, desde sempre. LinkedIn investindo muito pesado. X, né? E agora o TikTok, né? A gente começou a produzir conteúdo e falar, mas não é para dancinha? Não, não é. Definitivamente não Tá todo vai mundo ser. ali também, né? Querendo ou não. E assim, é dopamina na veia, né? Tu começa ali, não sai mais dali. Então, a gente também tem investido em distribuição de conteúdo por lá. Mas mais do que isso, olha só que coisa interessante que a gente descobriu também no empilhamento de funis. Primeiro é recomendação. Um bom cliente, certamente ele pode recomendar outros clientes. Então, a gente colocou de pé um negócio que a gente chama que é Member Get Member. Então, cada conselheiro formado, ele tem um cashback na mão dele para dar para uma outra pessoa que ele pode recomendar, desde que essa pessoa seja pré-qualificada para a gente, né? Vai passar num filtro lá. Então, se essa pessoa comprar um produto nosso, esse parceiro, esse embaixador, ele ganha uma remuneração em grana e a gente também dá um desconto para quem está entrando. Então, esse é mais um funil que a gente colocou. A gente tem outro também que são de todos os professores. Hoje a gente tem perto de 120 professores da Board Academy que também tem essas vantagens exclusivas de recomendação ou indicação. Uhum. Né? E tem também, a gente tem um primeiro produto lá que a gente fala que é topo de funil, que é o Board Starter, que é o pé na água, que é um produto de entrada, então é só uma experiência... Uma degustação. Isso, uma degustação que hoje custa $1.000 esse programa, e para esse nível de cliente é o mais barato, para que a gente possa, depois que ele faça acesso a todo o ecossistema que a gente tem, a gente começa a vender outros produtos para ele também. Mas... para quem quer ganhar esse jogo, nesse ano e ano que vem, não tem jeito. Vai precisar empilhar não só as estratégias para topo, meio e fundo, mas também funis. Se ele não tiver isso, certamente vai ter um pouco mais de dificuldade. Excelente, excelente. Gostei muito da resposta. Não são todas as pessoas com quem eu converso e eu abordo esse tema que tem com clareza tudo isso funcionando. E precisa ter, porque senão você olha... não adianta você ficar só numa fonte, né? Só numa rede social, você precisa, e a gente estava falando um pouco antes aqui, quando você falou da tecnologia, né, da Blue, faz todo sentido a gente ter também, e a gente vai com certeza conversar sobre isso, porque precisa empilhar, né?
E até para testar. Vai que aqui tem um oceano azul e a gente não sabe, literalmente, né? Dentro das estratégias que você falou, não vi você falar de display. Eu vi que você faz tudo Não. muito dentro das Não, redes sociais. display não. E eu tenho aqui Não, uma não. janela gigantesca, um oceano azul de display Sim. para te oferecer, por exemplo. E a gente está olhando também mídia física, né? Por exemplo, de aeroportos no Brasil, né? Não sei se tem a ver, depois você pode me falar um pouco mais sobre isso, né? Tá. De estar, então, em aeroportos e principais cidades dentro de elevador, aquela mídia que fica passando Out of ali. home, né? Isso, exatamente. Então, a gente também vai colocar o pé nisso porque eu acho que é mais um canal de aquisição. Eu não faço com a minha empresa, mas tenho bons profissionais e Sim. agências e afins para te indicar, com Sim, sim. certeza. Eu acho que esse também é um caminho que a gente vai seguir. Legal, muito legal. E assim, a gente acabou colocando muita coisa de pé, né? Não só a distribuição de conteúdo, mas, por exemplo, a gente lançou recentemente, contra tudo e todos, um veículo que é uma revista impressa, que se chama Board Review. Né? Igual a gente tinha um tempo atrás aí a HSM, essa coisa toda, que é uma forma também de chegar em associações, federações com temas e conteúdos importantes para também fazer por lá, por esse canal, aquisição de cliente. E como que funciona essa questão da revista? Você manda para algum lugar específico? Sim, várias pessoas. Então, assim, a gente tem uma lista de 2.000 pessoas que a cada 2 meses recebem essa Board Review, que não tem custo algum para a Board Academy, porque quem banca o custo disso são os patrocinadores. Legal. Né? E aí é muito legal porque assim, a gente tem uma pessoa que é responsável por essa revista e o resultado da revista positivo, inclusive, é convertido para uma instituição crescer que fica aqui em Paraisópolis. Então, todo o resultado positivo dessa revista, inclusive, ajuda uma instituição que atua com educação para jovens e adolescentes. Cara, Então, assim, a gente conseguiu sensacional. fazer um negócio, ó, eu faço captação e aquisição de cliente, eu não tenho custo sobre isso, quem paga são os fornecedores, que para eles também é muito importante, e o melhor, devolvo para a sociedade um pouco do que a gente está ganhando. Cara, sensacional. Então, assim, atende Sensacional. todo mundo, né? Da mesma forma que eu falei aqui da Leroy, que a gente atende os 4 públicos lá, isso foi muito legal, essa iniciativa é muito legal que a gente está fazendo. E eu poderia dizer então que isso foi um legado positivo que a Leroy deixou em você. Exatamente. Porque agora você está com a sua empresa, mas você sabe que se preocupar com o mundo pessoas é extremamente importante. Sim. E assim, criar um banco de confiança, né, social. A gente precisa devolver um pouco para as pessoas, né? Precisa devolver, Gabriel. Os empresários que estão ouvindo a gente aqui, o pessoal de tecnologia, de marketing digital, precisa devolver um pouco. Se você devolver, parece que isso potencializa o teu negócio a 1000, sabe? Então, assim, não precisa fazer muito, faz um pouco, né? E as pessoas veem com bons olhos, olha que legal, a Board Academy também tem uma iniciativa de ajudar jovens com educação. Sim. E educação muda a vida das pessoas. Se eu sou o que sou hoje, porque eu tive um privilégio de investir no meu treinamento, na minha formação, de me educar para chegar onde eu cheguei. Então, assim, se a gente puder fazer um pouquinho só em educação, faça. E isso é muito interessante, né? Porque a gente aqui no Brasil, muitas vezes, é carente disso, né? As pessoas não veem valor nisso. Mas conversando com pessoas como você, que tiveram a ascensão até um nível máximo ali, fundadores, CEOs, presidentes, vice-presidentes, diretoria, todos eles chegam nesse ponto de falar que educação é um dos fatores principais que mudaram a vida, porque quando você entende o fator educação e o que ela faz na sua vida, no quesito de você mesmo entregou isso um pouco mais cedo, você nunca sabe. E se você fez um MBA hoje, amanhã já não vale mais. Então, se você vê o valor da educação, a educação ela sempre te provoca a buscar conhecimento, Isso. se manter atualizado, se tornar curioso e o efeito cascata que eu falei lá no começo da nossa conversa. É um ciclo vicioso do bem, né? Sim. Então, saber que você está onde você está e hoje você consegue colocar isso de certa forma para a sociedade é muito legal, porque você está formando, capacitando outros jovens que às vezes não teriam contato com Isso. algo como esse, a ver valor nisso e falar, poxa, eu tenho que seguir esse caminho aqui. Sim, sim. E novamente, né, devolver um pouquinho. O McDonald's faz um trabalho muito legal com o Mac Dia Feliz, eu acho que você já ouviu falar, né? Com certeza. Onde a verba completa da venda com Big Mac é revertido para o Instituto Ronald McDonald, Uhum. que cuida de crianças com câncer. É uma história belíssima, belíssima.
né? Recentemente eu tive uma reunião de conselho, apoiando lá o conselho do Instituto Ronald McDonald, para saber dos resultados que foi desse ano, né? E, assim, é apaixonante você estar lá e poder ajudar um pouco, sabe? Sim. Devolver um pouquinho, isso é bem interessante. Cara, indo pra um rumo final aqui, Aham. eu tenho uma coisa que eu gosto muito de perguntar e cada vez mais que eu tenho feito essa pergunta, eu tenho me tornado mais feliz por fazê-la. Tá. E é algo que você pode responder de cunho profissional ou pessoal, que Aham. seria um conselho para quem está assistindo a gente. Só que quando eu falo conselho, pode ser qualquer coisa. Então, é um livro que você leu que mudou sua vida, Legal. é algo que o Átila te falou lá atrás, que foi algo divisor de águas para você. Então, qualquer coisa que você passou, ou uma ou mais, não precisa se ater a Sim, uma sim. só, mas coisas que você acredita que você teve contato, que você foi privilegiado por ter contato e que isso mudou tua vida, cara. Legal. Primeiro, eu vou falar de uma frase do primeiro livro que eu escrevi. O primeiro livro ele se chama Segredos da Alta Performance. Uhum. Eu escrevi esse livro em coautoria com outros amigos. E lá no meu capítulo, eu coloquei uma frase que fala o seguinte, Gabriel. Quem entende as regras do jogo, joga melhor e vence o campeonato. E por que eu estou falando isso? A gente precisa saber no ambiente que a gente está o que realmente vai fazer a entrega de valor. Né? Não é aquilo que você quer ou que você pensa, é o que a empresa precisa. E por que eu estou falando isso? O que mudou a minha história lá atrás foi ter acesso a um programa e um livro que se chama 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Isso mudou completamente. O hábito mais importante para mim é afinar o instrumento, é o 7º hábito, que o tempo todo você tem que estar se revendo. Lifelong Learning, para sempre, não tem jeito. Então, esse é um livro que eu deixaria aqui como dica. Um outro livro que eu acho que também mudou e ajudou muito, ele se chama Execução. Não adianta você ter uma ideia, um plano. Tá, eu tenho clareza, tenho método, mas cadê a execução? Você precisa botar, amigo. Se você quer, sei lá, quer emagrecer 10 quilos, tá. Quantos meses? Quantas semanas? Quantos dias? Preciso tomar água, preciso alimentar melhor, preciso fazer academia. Tem que ir para execução, não tem jeito, precisa executar. Então, método é clareza, método e execução. Então, esse livro, Execução, eu acho que para mim faz toda a diferença. E tem uma série, se eu puder falar um pouquinho da série também, Por que favor. se chama Arnold. Não sei se você já ouviu falar da história do Arnold Schwarzenegger, né? Que ele botou na cabeça que ele queria ser primeiro um ator. Fala, puta, mas cara, russo, sei lá o que é. Como é que você vai ser um ator americano? E ele conseguiu ser um dos bilheterias mais consagradas, né? Uhum. Com o Exterminador do Futuro, e depois fez outras coisas também. E depois ele botou na cabeça que ele queria ser governador. Entrar na política, né? E ele conseguiu. É. Será que foi sorte, não? Não, não foi sorte. Definitivamente não foi. Foi o querer, mas querer muito, né? Uhum. Então, essas são as dicas. E se eu pudesse, eu vou brincar com você aqui, Gabriel. Vamos lá. Se eu pudesse voltar no tempo e falar para o Farias, de 17 anos, tivesse na frente aqui, Farias de 17 anos com Farias de 46. Que dicas eu daria ou que conselhos eu daria? Arrisque mais. Se comprometa mais. Seja mais ousado. Dê mais o seu passo de fé. Novamente, passo de fé é quando você bota o pé e não tem chão e alguém vai lá e coloca o chão. Pode ser que você vai aprender, vai quebrar um pouco a cara ali, tudo bem, mas você vai alcançar coisas jamais imagináveis. Então, assim, seja ousado, esteja o tempo todo curioso e seja uma pessoa que arrisque mais, que faça aquele sentido do frio na barriga, que coloque um crachá na mesa, que faça o cheque, sabe? O cheque que eu tô falando assim, o cheque de compromisso com você. E use muito aquilo, é uma fórmula que eu tenho de sucesso. Eu não te falei isso. Eu tenho uma fórmula de sucesso para quem está ouvindo a gente aqui. Essa fórmula é CHA mais I ao cubo. O chá é conhecimento, a habilidade para fazer aquilo que você faz, muita atitude ou amor. Algumas pessoas preferem atitude, outras preferem amor. Mas o I de intensidade ao cubo. Faça tudo com muita intensidade. O atleta de alto nível, alta performance, para ele chegar lá em primeiro, Usain Bolt lá, por exemplo, o cara treina muito, cara, mas treina muito, 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 muito. Aí você acha que você, acordando 9 horas da manhã, você vai conseguir alguma coisa, cara?
você vai ter que fazer muitas horas, cara. Sábado, domingo, feriado, não tem jeito. Se você quer alguma coisa, você vai ter que dar o teu quilômetro extra, o teu sprint final. Então fica aqui a dica de chá mais I ao cubo. E tem até uma alusão ao Usain Bolt, você usando ele como exemplo, que é a situação de que já falaram pra ele por que você treina tanto pra correr 100 metros, né? Você treina horas pra correr 100 metros. E a resposta é, ninguém corre 100 metros como eu. E um outro exemplo incrível que vale a pena ver biografia é do Michael Phelps, que por muitos é considerado o maior exemplo que existe de atleta, do tanto que esse cara é bom. Se esforça e tem resultado, O né? Gustavo Borges, que talvez foi um dos nossos maiores nadadores, da geração passada, né? Depois veio o César Cielo, etc. Ele fala sobre o Phelps. Ele fala, o Phelps, ele é uma máquina de produzir resultado. Porque, por exemplo, uma coisa, quando você olha campeonatos, né? Isso a maior parte das pessoas não sabe, mas o nado, ele tem metragens diferentes. 50 metros, 100 metros, 1000 metros, você tem inúmeras coisas diferentes. Além da metragem, você tem a modalidade. Você tem crawl, você tem costas, borboleta, peito. E ele ganhou ouro em tudo. Imagino isso. Então o cara fala, o Phelps, ele é uma máquina de resultado. Porque geralmente o cara, ele é muito bom em uma metragem de uma modalidade. Tá. Ele teve que treinar tudo pra caramba. Imagina? Imagina isso, cara. Então, desculpa, me apropriando um pouco do que você falou, outros exemplos de pessoas que vale a pena pesquisar. Tem outros também, né? O próprio Ayrton, né? Se você pegar... porque não tem jeito, né? Naquela época que ele corria lá, é o piloto, não é o carro, né? O carro hoje tem tecnologia pra caramba, mas assim, o que ele fazia no braço... Porque realmente, cara, o cara tinha muita gana, muita vontade de querer fazer. Não é o cara que quer, é o cara que quer muito, tem sede, sabe? Fome de vencer. Eu acho que assim... Como uma última dica aí, é querer realmente fazer acontecer. Excelente, cara. Eu quero agradecer muito a sua presença, toda a conversa que nós tivemos. Eu mesmo, particularmente, aprendi muito e Legal. Eu me sinto uma pessoa privilegiada por conversar com pessoas como você, porque não só para quem assiste a gente, eu também aprendo muito. E isso para mim é um privilégio de poder estar aqui e tento, dentro das minhas limitações, fazer provocações legais para poder extrair bons conhecimentos de você, e eu quero agradecer de verdade por tudo que você compartilhou aqui, cara. Legal, honrado novamente por poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Costumam dizer, e eu acredito muito nisso, Gabriel, que legado é aquilo que você deixa nas pessoas, não para as pessoas. Concordo. E eu tenho certeza que a gente, e você aqui com o Bluecast, está construindo esse legado. Parabéns também. Muitíssimo obrigado, de coração. Nunca escutei isso antes, estou feliz. Muito obrigado mesmo. Legal. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Quero fazer só um último recado, que é um reforço, na verdade. Se vocês têm vontade de gravar um podcast, se vocês precisam de infraestrutura para gravar conteúdos bons, procura a gente. O Blue Space tem toda a infraestrutura que vocês precisam para poder entregar tudo de melhor qualidade. Então, horas aí a partir de R$450, com muitas coisas inclusas já no pacote. Então, você não precisa se preocupar com nada. Vem, grava e seja feliz com um material excelente nas mãos. Então, pessoal, tem tudo que vocês precisam. O nosso contato vai estar no QR Code na tela e também na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Uma frase já de praxe que eu costumo dizer, que se a nossa conversa somou nem que seja um pouquinho no conhecimento de vocês, eu já me dou muito por satisfeito, porque afinal estamos aqui para inspirar profissionais do futuro. Então, Farias, muito obrigado mais uma vez e ficamos por aqui, gente. Obrigado. Tchau.